Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Vamos de Salmos. Não sei se vocês viram aqui. Ó, esse vaso de flor lindo. É artificial porque eu amo flor artificial. Eu amo as naturais também. Mas as artificiais são legais porque elas não murcham, né? A gente pode ficar com ela bastante tempo. Hoje a gente vai meditar no Salmos 40. O salmista aqui no Salmos 40, que eu acho muito lindo. Não vou ler todo, porque ele é grande e o vídeo vai ficar muito extenso e eu não quero isso. Então eu vou ler umas partes no qual o salmista ele vem comentando dessas partes desses salmos, que são as partes que eu quero comentar. E aqui vem falando assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. No verso 4 fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. No verso 5 diz: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Se eu quiser anunciar e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quiseres, abriste os meus ouvidos. Holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito ao meu respeito. No verso 8, o salmista fala: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Vou parar aqui, depois eu continuo. O Salmos 40, ele vem baseado na salvação, no louvor, na obediência e na proteção de Deus. Salvação. O salmista agradece a Deus por ter salvo da cova da destruição. Quantas vezes Deus ele tem me salvado, me livrado, salvado cada um de nós da cova da destruição. Muitas vezes na nossa vida a gente acha assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero da minha vida e tipo assim, eu não tô nem aí. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quando a gente decide na nossa vida querer comandar a nossa vida da nossa forma, do nosso jeito, a gente sempre, lá na frente, a gente vai quebrar a nossa cara. E assim como Deus livrou Daniel das covas do leão, o salmista fala aqui que Deus livrou ele da cova da destruição. E Deus, ele faz isso com cada um de nós também. Louvor. Ele louva a Deus por sua fidelidade e amor. O salmista, ele louva a Deus porque Deus é fiel e porque Deus, ele é amor. Muitas vezes nós não somos fiel a Deus em muitas coisas da nossa vida. Quantas vezes a gente faz voto com Deus: Senhor, nunca mais eu vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer esse tipo de coisa, eu nunca mais vou falar esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente promete, faz até voto com Deus e muitas vezes a gente não cumpre. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele é fiel em tudo. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Não tem nada que Deus fale, ou que ele promete pra gente, ou que ele diz que vai fazer e não faz. Ele é fiel. Nessa questão, a gente pode confiar 100% em Deus. E também o salmista fala pelo amor de Deus. O amor de Deus, eu sempre falo aqui, eu falei em um vídeo que eu postei, que Deus, ele é o próprio amor. O caráter de Deus, ele é amor. E o salmista, ele louva a Deus por esse amor. Ele reconhece que Deus, ele o ama demais e ele reconhece a soberania de Deus em questão de Deus salvar ele da cova da destruição e o amor que ele tem para o salmista. O salmista, ele reconhece que ele não merece esse amor, mas ele agradece a Deus porque apesar de ele ser uma pessoa falha,
ele reconhece que Deus, ele sempre tem ajudado ele, e tem salvado ele, e tem amado ele. Deus, ele sempre ama a gente, independente do que a gente é, do que a gente foi no passado, do que a gente é. Deus, ele ama a gente, e ele sempre vai amar a gente, porque Deus, ele é amor. E obediência, o salmista destaca a importância de viver uma vida de obediência. Essa parte é a parte chave da questão do centro de estar na vontade de Deus. Ou seja, a bênção, ela só vem na obediência. Muitas vezes nós reclamamos de algo que queremos ou de algo que a gente queria e não está acontecendo na nossa vida, porque muitas vezes a gente tem falhado em alguma área e aspecto da nossa vida. Talvez não só com o nosso próximo, com o nosso semelhante, com os nossos familiares, mas principalmente com Deus. Então, Deus, ele quer nos abençoar todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida. Só que tem um porém. Quando eu não obedeço a Deus, quando eu não escuto a Deus, quando eu sei o que Deus quer de mim e eu quero fazer da forma que eu acho melhor para mim, porque a gente tem costume de dizer, eu sou dono do meu nariz, ninguém manda em mim e eu faço da minha vida o que quer. Mas infelizmente não é assim. Deus, ele é o nosso Senhor, Salvador, e ele é o dono da nossa vida. Nós dependemos totalmente de Deus para sobreviver, para respirar, para se alimentar, porque se não fosse Deus, a gente não estaria nesse mundo. O salmista fala a questão da obediência. Ele fala aqui que o centro principal dessa mensagem, desses salmos, também é a obediência a Deus. Proteção. Ele pede a Deus que protege e o livra dos inimigos. A gente sabe que vivemos num mundo onde, assim, muitas vezes a gente achamos que tem mais amigo do que inimigo. Infelizmente, às vezes é o contrário. A gente, nessa vida, a gente vive desconfiando de todo mundo. Porque, assim, a gente está vivendo num mundo tão terrível, infelizmente, eu fico vendo na internet, por exemplo, quantas ajudas aparecem para ajudar criança que está lá com uma doença. Hoje mesmo eu vi uma coisa horrível, assim, que eu olhei assim, tirei logo a visão, que eu não quis olhar. Aí vai mostrando lá a doença da criança ou qualquer outro tipo de alguma coisa que a gente olha assim, dá vontade de chorar. E aí depois vem lá, sua doação, número tal, telefone tal, Pix tal. Mas depois eu fico pensando, gente, será que isso é de verdade ou será que isso é um golpe? Então, infelizmente, a gente está vivendo num mundo onde muitas vezes a gente deixa de ajudar a pessoa porque a gente acaba caindo em golpe e achando que todo mundo que está lá pedindo, que está colocando o Pix, que está colocando o número do telefone, é mais um golpe. Então, infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente acaba desconfiando de todo mundo. Isso é triste, porque às vezes, muitas vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas a gente fica pensando, mas será que realmente isso é verdade? E quando o salmista falou que agradece a Deus por livrar ele dos inimigos, muitas vezes na nossa vida também, a gente tem que pedir isso para Deus. Que Deus nos livre dos inimigos, das pessoas invejosas, das pessoas que ficam querendo ganhar vantagem nas nossas costas, das pessoas que ficam querendo nos dar golpe, porque hoje em dia é golpe de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo perverso. A gente tem que pedir todos os dias a proteção de Deus, para que a gente possa estar protegido ao sair de casa para ir trabalhar, ao voltar, porque a gente tem duas certezas nessa vida, que a gente vai sair de casa, que a gente vai, aliás, a gente só tem uma certeza, a gente sabe que a gente vai sair de casa para trabalhar, mas a gente não sabe se a gente vai voltar. Então, o que a gente tem que fazer? Todo dia buscar a proteção de Deus e falar, Senhor, me livre nesse dia dos meus inimigos, das coisas ruins que pode vir a acontecer na minha vida. Nós devemos pedir a proteção de Deus desde o momento que a gente acorda pela manhã. Então, o que eu quero trazer nessa mensagem?
final dos Salmos fala assim, ó: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenha, ó meu Deus. Então, essa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, nessa manhã, é que Deus é o seu amparo e o seu libertador. E que a tua vida tem que estar todos os dias nas mãos de Deus. Nunca deixe de acordar e falar para Deus assim: Senhor, cuida de mim, cuida da minha família e me proteja. E Deus vai te cuidar de você e vai te proteger. Que Deus abençoe seu dia e a sua manhã, hoje e sempre. É o meu desejo. Amém.